Olá, amigo, olá, amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0. Toda sexta-feira, uma nova edição preparada com muito carinho para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que o programa será exibido, então é sempre bom cumprimentá-la dessa forma. E é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Cidade o professor de História, consultor e analista político Leonardo Servi, para um bate-papo sobre temas tão importantes nesse ano em especial de 2024, que é um ano eleitoral. Teremos eleições municipais nos 5.570 municípios brasileiros, que elegerão prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras. E com isso constituiremos a nova configuração político-administrativa dos municípios brasileiros a partir de 1º de janeiro de 2025. Quero agradecer a sua atenção e tenho certeza que vão aprender muito aqui com o Léo, que é um camarada que reúne teoria e prática, que são dois elementos fundamentais para que a gente alcance resultados positivos. Bem-vindo, Leonardo Servi, segunda vez que você está aqui com a gente. Tenho certeza que oferecerá contribuições importantes. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Cidade. Vai ser um prazer bater um papo aqui com você, que é um cara também super entendido, né? E também reúne experiência e muita prática, né? Não só dentro da política, mas na vida pública e na vida como educador, também na educação privada, reúne todas essas características importantes que fazem parte assim, de um universo muito amplo aqui da cidade de Nova Friburgo, né, Marcelo? A gente que gosta muito da cidade, né? A gente todos nós aqui, a gente torce realmente para que Nova Friburgo sempre, né, tenha um desenvolvimento da melhor forma possível, né? A gente vem percebendo algumas coisas que são interessantes, que vem acontecendo nos últimos anos de forma positiva e outras nem tanto. Então, eu acho que toda essa situação de você fazer análise, né, ter uma visão, um olhar mais aprofundado em determinadas situações, vem a contribuir a todos esses aspectos, né? Até porque, como a gente falou, né, esse é um ano eleitoral e dentro de alguns meses o eleitorado de Nova Friburgo, somos hoje cerca de 190 mil habitantes, cerca de 160 mil eleitores e teremos então a possibilidade de democraticamente escolher quais serão os nossos representantes, as nossas representantes. E faço questão de falar, né, Léo, os nossos, as nossas, para que a gente possa estimular cada vez mais a participação da mulher na política. A gente grava esse programa no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, e a gente precisa apoiar cada vez mais ações visando a igualdade de gênero, para que as mulheres possam ocupar todos os espaços que são necessários para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais qualificada, cada vez mais humanizada. Então ficam aqui os nossos cumprimentos a todas as mulheres, estimulando que elas ingressem também na vida político-partidária, não é isso, Nando? Pois é, Marcelo, é até importante você mencionar esse assunto, porque a previsão orçamentária para a política de mulheres esse ano em Friburgo é irrisória. Eu não me lembro ao certo o que foi estabelecido, né, para a política voltada para mulheres, mas é uma coisa, assim, na ordem, não sei, de R$3 mil. R$3 mil. Então, o governo, na verdade, ele não tem um olhar muito interessante para esse desenvolvimento, inclusive, também no meu entendimento, por se tratar uma política como um todo de mulheres, também no ingresso de mulheres na política, né? Que como você bem falou, é importante a participação das mulheres em todo esse processo, e o número de eleitoras é maior, inclusive, que o número de eleitores no Brasil. Então, acho que nesse sentido, hoje, né, a gente não tem um desenvolvimento amplo na política voltada, principalmente com relação a esse incentivar a mulher, a participação da mulher, e outros fatores também que são tão importantes, né, dentro do que vem acontecendo com relação à política voltada para as mulheres, principalmente, né, no século XX, né, dos anos 70 para cá, e agora no início do século XXI, nas primeiras décadas de 10. Pois é, a gente precisa lembrar que o nosso legislativo, composto por 21 parlamentares, tem hoje 3 mulheres e 18 homens. Se nós pensássemos proporcionalmente a quantidade de homens e mulheres na sociedade,
nós deveríamos ter 11 mulheres e 10 homens. Sim, porque o número de mulheres é maior. Então a gente precisa trabalhar na construção dessas políticas públicas. E aí, Léo, você toca num ponto importante. Quais são as políticas públicas que você avalia que estão funcionando bem em Nova Friburgo hoje? Em especial aquelas que são de atribuição do poder público municipal. Pois é, Marcelo, eu tenho acompanhado um pouco de longe todo esse processo, né? E quando se tem um olhar muito próximo, né, mais aprofundado, a gente tem que ter um tipo de responsabilidade quando emite opinião sobre determinados assuntos. Mas, observando muito de longe, né, algumas situações, a gente vê que a saúde, praticamente, que era o ponto, né, de base no início do governo, né, praticamente o atual governo, né, o executivo municipal. Até pelas críticas que eram feitas na gestão. Ele foi eleito muito pelas críticas à saúde. E aí, sem entrar no mérito na questão da gestão, na questão administrativa, a gente, olhando pela questão dos princípios, né, eu, como acompanhei muito de perto, né, todos sabem que eu trabalhei durante 12 anos na Câmara Municipal, inclusive hoje, um secretário importante dentro do atual governo, né, que é o professor Pierre, eu trabalhei com ele durante 12 anos e então acompanhei muito de perto o trabalho do Gessim e do atual prefeito Johnny Maia, sem entrar no mérito administrativo, né, que é uma coisa flagrante. Para quem não acompanhava muito de perto, o G5 era um grupo de vereadores, 5 parlamentares, que faziam oposição sistemática ao gestão anterior. Ao ex-prefeito Renato Bravo. Então, esse grupo, né, principalmente o prefeito, ele estava quase que diariamente na porta do Hospital Clínica Maternidade, do Hospital Raul Sertan, em todos os postos de saúde. E o depoimento dos próprios profissionais, né, até naquela entrevista polêmica do atual vice-prefeito também, o Serginho, que ele concedeu num podcast local, chegou a mencionar que o prefeito não ia há 10 meses no Hospital Raul Sertan, dentro de uma situação que a gente vê, né, pela alguns vereadores de oposição, né, e também algumas matérias, que é muito caótica hoje do Hospital Raul Sertan. Uma previsão, né, de orçamento, inclusive, muito superior à do ex-prefeito Renato Bravo, e também num período que não existe o problema de pandemia como existiu naqueles anos. Então, essas são questões muito flagrantes, realmente, né, até falar mais do mesmo com relação a essa questão de saúde. Mas se a gente pegar no escopo administrativo, Marcelo, você pode pegar pela saúde aí que a gente está vendo. Foi prometido o hospital, no setor de oncologia, na UPA de Conselheiro. Foi prometido uma nova pediatria infantil no Hospital Raul Sertan, mas a UPA de Olaria, né, tem também uma situação que não depende do governo municipal, mas também foi promessa, juntamente com um governador, que o Hospital do Câncer fosse entregue num período, acho, de 2 anos, que já também expirou o prazo. Aí seria, como na UPA, né, uma gestão tripartite. Também é uma coisa que não aconteceu, né? A gente vê os postos de saúde funcionando com uma piora muito grande do que era anteriormente, né? Isso com vários depoimentos de usuários. E também com os próprios profissionais de saúde, inclusive da enfermagem, uma situação muito pior do que anteriormente, e até com os direitos não respeitados, né? A gente também entende, depois a gente pode até entrar nesse assunto, né, que houve essa questão do piso nacional que afetaria, isso eu falei na época, né? Foi uma questão feita, né, uma ação dentro da Câmara dos Deputados e né, em consonância com o governo federal, mas que afetaria de forma direta todos os municípios, né, por causa da questão dos hospitais municipais, dos postos de saúde, e também na iniciativa privada.
né? Sem dúvida nenhuma. Que é uma coisa que também deve ser analisada. A minha pergunta foi se você via alguma política pública funcionando no município, e você já apontou a pior política pública em funcionamento hoje no município, que é a saúde. E todos os indicadores, infelizmente, apontam isso, apontam a perda de qualidade, tanto no atendimento básico quanto no atendimento hospitalar, a falta de preocupação até mesmo na humanização do atendimento. E pelas informações que a gente recebe, o hospital só não colapsou por completo pela qualidade e engajamento dos profissionais, que tiram, como se fala popularmente, tiram leite de pedras para que tudo continue funcionando, faltando materiais, faltando muita coisa, itens básicos para que a nossa população possa ser bem atendida. Estamos recebendo aqui hoje nos estúdios da TV Cidade Leonardo Sérvio, ele que é professor de História, consultor e analista político, para uma análise local sobre também, a partir do segundo bloco, as eleições municipais de 2024. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, recebendo hoje o professor de História, consultor e analista político, Leonardo Sérvio. Léo, vamos falar agora sobre a sua visão em relação aos movimentos preparatórios para as eleições de 2024. Como é que você tem avaliado? A atual gestão municipal tem chances? Os quadros alternativos a ela? Como é que você avalia esse momento? Nós estamos agora em março
de 2024. Então estamos há poucos meses, na verdade há 7 meses da eleição, há 1 mês da definição do quadro político partidário. Hoje, inclusive, dia 7 de março, inicia aquele prazo chamado janela partidária. Vereadores que detêm mandatos atualmente, não só aqui, mas em todo o país, podem mudar de partido, caso assim o desejem, sem o risco de perder o seu mandato, enfim. Como é que você avalia esse cenário hoje na nossa cidade, principalmente? Hoje é uma complexidade de coisas, se a gente for analisar os períodos eleitorais, principalmente nos municípios, né? Onde hoje temos 33 partidos no Brasil. Eu costumo falar cerca de 30, que a gente não sabe se tem algum saindo do forno. Porque existiu até aquele propósito da federação, né, partidária, de você poder aglutinar, juntar partidos, né, dentro de uma federação, ou eles mesmos se fundirem, né, como aconteceu com o DEM e com o partido do ex-presidente Bolsonaro. Eu esqueci até, é tanta sigla que eu esqueço. Eu lembro mais do PSDB e Cidadania, né? Também aconteceu. Acho que o PT, PV e o DEM e o último partido Bolsonaro. Não, o atual PL, o último é tanta sigla que eu realmente não lembro. O PSC. Espera o PSC? PSL. Então, o que a gente faz aqui? Daí vai construindo. Estou com o DEM e agora é uma nova sigla que é o... Rapaz, você tá me pegando aqui. Pois é. Então, eu consulto aqui. Para a gente ter uma análise mais aprofundada nesse sentido, a gente tem que entender o processo brasileiro justamente disso. Hoje você não tem uma política de Estado dos partidos. Então, é muito complicado. União Brasil. Inclusive, foi o terceiro partido com mais legisladores eleitos na última eleição, né? Que foi o PL, depois o PT e depois União Brasil. Então, vai haver, né, como você bem mencionou, essa janela partidária, vai haver a troca. Porque praticamente todas as pessoas que querem participar de uma Câmara de Vereadores, os vereadores eleitos, estão analisando o coeficiente eleitoral. Porque a gente vive uma crise de identidade dos partidos, você não tem uma carta programática de desenvolvimento, de uma consonância entre município, estado e federação. Não existe isso, né? E vai ser uma eleição até interessante, porque a gente vai perceber a mudança do coeficiente eleitoral da última eleição. Na última eleição, a gente teve vereadores eleitos com 400, 530 votos. Nessa eleição... Acho que não se repete mais. Não se repete. Se eles praticamente não dobrarem a votação, não serão eleitos. E aí, você acha que isso gera uma redução do número de candidatos, na sua avaliação? Acredito que essa vai reduzir, sim, né? O número de candidatos. Cerca de 600 no anterior, é isso? Cerca de 600. Houve um exagero naquele sentido, né? 16 candidatos. Você até falou um número de eleitores de Nova Friburgo, são aproximadamente 160 mil. É uma questão que deveria se pensar, no meu entendimento, em relação ao Brasil como um todo, né? A gente tem 5 mil e tantos municípios, a maioria deles, mais da metade, não teria condições de ser um município, né? Isso é estabelecido por conta, inclusive, dos lotes políticos, de interesses políticos, com certeza, né? Que esbarra, inclusive, né, na qualidade de vida da esmagadora e maioria A ampla maioria não são autossustentáveis. Não são, por uma conjectura política. Então, se a gente parar para analisar essa questão de 200 mil eleitores para ter segundo turno, cria um problema de legitimidade eleitoral. A gente teve, por exemplo, o prefeito de Nova Friburgo, o atual prefeito, eleito na última eleição. Aquilo foi uma aberração, um fenômeno que não sei como explicar, a falta de liderança. Beleza, mas tem outros aspectos também. Ele foi eleito com 22, 23 mil votos. 22 mil? No universo de 160 mil eleitores. E eu sempre comparo, né, Léo, que 12 anos antes, você teve um prefeito eleito com 31 mil votos a mais, que foi o Heródoto em 2008, com 53 mil votos. Foi o prefeito, sim, esse eleito de maior legitimidade. Que aconteceu também 2 fenômenos após a eleição do Heródoto. Então, a gente teve
o Rogério Cabral, na segunda colocação, votos brancos e nulos, ganhou aquela eleição com, acho, 30 e poucos mil votos, o Heródoto 53, né? Dá uma legitimidade, existiu uma legitimidade maior, né? Mas aí você já vê que o voto de brancos e nulos venceu. E mesma coisa com o prefeito eleito, eu não me lembro, Renato Bravo, 2016. o quanto foi de votos, mas também votos brancos e nulos venceu. E ele conseguiu a primeira colocação, mas se a gente comparar... Isso é sintomático, né? Se você pegar 2008, 53 mil votos eleito. 2012, o eleito teve 37 mil votos. 2016, o eleito teve 29 mil votos. 2020, o eleito teve 22 mil votos. Então você vem um declínio na quantidade de votos concedidos ao mandatário principal da cidade. Pois é, e aí esbarra justamente nessa questão, no meu entendimento, da legitimidade, né? Nova Friburgo... Eu acho que é interessantíssimo isso, eu sempre falo, você tem absoluta legalidade, mas você tem um déficit de legitimidade. E aí, a gente pegar todos os prefeitos eleitos da eleição anterior, uma coisa que a gente não pega o histórico de como tem sido, né, as experiências na própria política do município. Rogério Cabral, na eleição do Renato Bravo, ficou em 4º lugar. Renato Bravo, numa eleição de 16 candidatos, teoricamente ele teria obrigação de ser eleito com facilidade, né? Alguns até sinalizavam que quanto mais candidato, melhor. Claro, porque ele, né, era o prefeito atual da gestão anterior. Aliás, era o prefeito da gestão anterior, desculpa. Então, o que acontece? Ele ficou em 10º, teve uma condição de voto de vereador. Isso quer dizer também, né, apesar de o que a gente ouve nas esquinas, muito também, né, pela questão política da cidade atual, falta de liderança, falta um projeto para Nova Friburgo, falta uma criticidade também dos órgãos de imprensa, Marcelo. Eu tenho observado muito isso em Nova Friburgo também. Houve um declínio muito grande da Câmara de Vereadores, a qualidade muito abaixo que deveria ser também uma Câmara, né, independente, né, de alguns vereadores estar se destacando. E eu não falo só desse processo de fiscalização, não, da Câmara como um todo, de debate da cidade, dos vereadores de base, trazerem recurso, fazer com que os setores sejam aproximados. Você não vê isso nem na prefeitura. Eu tive lá na Casa Civil, nesse atual governo, né, que eu fui convidado, ao mesmo tempo tive uma saída, né, vou usar até um termo ruim, praticamente defenestrado da prefeitura sem motivo nenhum aparente, né, por questão pessoal, né? Você não via esse propósito naquele momento que estava iniciando e não vê hoje, depois de praticamente 4 anos. Então, hoje a gente vive um processo de empobrecimento na cidade. E que um prefeito, ele se segura na questão de eventos e festas. Se a gente fazer um levantamento de quanto foi gasto disso, e se fosse pulverizado em políticas de Estado, Nova Friburgo perdeu muito, né? Igual que você falou, a gente estava analisando só o processo da pasta de saúde. Mas e que pasta Friburgo se desenvolveu? Tirando as festas, o que sobra? As próprias obras de infraestrutura hoje, que são todas do Estado, foram todas do Estado. Uma parceria importante, sim. Mas isso já estava orçado já há 10, 8 anos atrás. Isso é um ponto importante, Leonardo. Acho que é um ponto importante. Mas foi a atual gestão municipal que conseguiu. Não é isso. Agora, por conta da venda das ações da SEDAI, principalmente por conta disso, a venda da SEDAI, houve um volume de recursos junto ao governo do Estado, mesmo sob o regime de recuperação fiscal, recursos que viabilizaram obras diversas. Se fosse outro prefeito, qualquer outro prefeito, em qualquer momento, e o Estado tivesse esse volume de recursos, essas obras teriam sido feitas. Inclusive porque o Cláudio Castro fez essa ação nos 96 municípios do Rio de Janeiro. Em 92, todos eles têm obras no Estado realizadas. Então, foi uma política voltada, inclusive, para a reeleição do atual governador.
Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade para um bate-papo muito especial e está passando muito rápido, né, pela qualidade aqui das intervenções, o Leonardo Sérvio, ele que é professor de História, consultor e analista político. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Retornamos ao programa Visão em Ação, terceiro e último bloco de um bate-papo muito especial com o Leonardo Sérvio, ele que é professor de História, consultor e analista político, com vasta experiência em assessoria parlamentar, inclusive, e é o que tem se notabilizado aí na participação em vários programas, podcasts, enfim, oferecendo sempre análises de muita qualidade, como a gente tem percebido aqui ao longo dos primeiros blocos. Leonardo, pensando em Nova Friburgo como uma cidade polo de uma região importante do estado do Rio de Janeiro, somos polo e capital nacional da moda íntima, polo metalmecânico, polo agrícola, polo turístico, cidade para a qual confluem muitas famílias, pessoas de todas as cidades aqui da nossa região, uma cidade que já teve lideranças políticas de caráter estadual e nacional muito forte e que ao longo dos últimos anos a gente tem percebido uma fragilização. Na sua avaliação, a que se deve essa fragilização? O que se deve fazer como sociedade civil organizada, não esperar somente do poder público, enfim, quais são as suas perspectivas para Nova Friburgo?
Pois é, Marcelo, Nova Friburgo teve uma colonização diferente praticamente de todos os outros municípios brasileiros. Eu sempre bato muito nessa tecla, inclusive a minha formação, percepção de poder público e como poderia ser transformado e modificado uma realidade municipal, estadual, federal, seria a aproximação de toda essa infraestrutura institucional. É difícil um município ter uma infraestrutura institucional como a cidade de Nova Friburgo, por conta, inclusive, da questão dos povos colonizadores da cidade, né, que participaram de forma direta e transformaram o município nos municípios mais pujantes do Brasil, não só do estado do Rio de Janeiro. Nova Friburgo, dos anos 70 e 80, era reconhecido nacionalmente, né, como um município, um paraíso capitalista. O Blumenau, né, os governantes lá de Blumenau vieram aqui em Nova Friburgo nos anos 80 entender o processo de como era, né, a MyFest, a questão de produção de cerveja, para, né, iniciar o projeto da Oktoberfest, que é hoje a festa da cerveja de maior fama em todo o território nacional. Então, Nova Friburgo tem que ter orgulho realmente disso, mas tem que entender também, ter humildade de saber que em algum momento esse caminho foi desfeito, né? A gente já há algum tempo, né, tem um município que realmente não evoluiu, como inclusive esses, né, que são o Nova Friburgo e Apolo, esses dos arredores de Friburgo. Se a gente pegar nos últimos 25 anos, você pega Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, todos eles se desenvolveram muito mais do que Nova Friburgo. Houve uma estagnação. Por quê? Crescimento desordenado, culpa dos governantes, né? A gente tem hoje uma prefeitura de Nova Friburgo, e, por exemplo, se a gente comparar quando Saudade no ano 2000, ela foi eleita para atual momento, evoluiu muito pouco em termos de infraestrutura, de administração, de modernidade, né? A prefeitura de Nova Friburgo, na época da manivela, no meu entendimento, se a gente pegar e comparar com as outras prefeituras. E a mentalidade ainda é arcaica, né? Porque se você tem hoje uma prefeitura problemática, né, em termos de pagamento de salário, em termos de administração, e você faz um concurso público, que inclusive todos sabíamos que ia dar problema, né? A justiça interviu depois, no meu entendimento ele não era nem para ser realizado daquela forma, né? A gente tem que ter coragem para falar as coisas conforme são, né? Inclusive muitos políticos vão falar porque vai ofertar emprego, mas as condições disso. Hoje você tem uma prefeitura que você não consegue funcionar, né? E que está pedindo dilação de prazo, né? Que não conseguiu fazer a reforma administrativa que deveria fazer, e depois com a própria justificativa do concurso, que mal funciona com esse número de funcionários. Como que você vai absorver 1.000 e tantos funcionários? A princípio, né, o concurso era 2.600 e ia ser uma prefeitura nova. E o problema não está nesse. O problema da prefeitura é o seguinte: um lugar que deveria ter um cargo com toda infraestrutura, condições, bons salários, informatização, ele tem 10 subcargos, né? E aí como que você vai resolver esse problema também hoje, né? Esses 10 subcargos, muitos deles não de nomeação, livre nomeação não, cargos de carreira. Então você tem um problema muito grande hoje numa prefeitura que, se fosse um ente privado e é o principal empregador do município, já tinha aberto falência há muito tempo. Então, Nova Friburgo, eu acho que a solução, Marcelo, é justamente essa infraestrutura institucional, mas um projeto que seja de médio a longo prazo para a cidade. Porque senão vai se trocando os governos e tal. Por exemplo, tem se falado muito em turismo em Nova Friburgo. Nós gastamos, juntando o último Natal com o Natal anterior, 10 milhões de reais em um mês. E se esses 10 milhões de reais fossem pulverizados ao longo dos 12 meses? Um calendário, por exemplo, eu estou falando só com os gastos de Natal, não estou falando dessas atividades de evento, que é uma outra situação também. Se prometeu tanta coisa, aquela área ali do Suspiro
falou-se em biblioteca internacional, que é um equívoco, né? Que é até um sonho, inclusive, né? Do meu ex-líder político e tal, mas eu pensava a respeito disso diferente dele, né? Continuo pensando diferente. Você tem todo aquele céu, não foi realizado nada, inclusive é um lugar hoje que não é realizado evento nenhum, que o capim tá desse tamanho, né? Se a gente... Aliás, isso é a cidade inteira, né? Eu nunca vi a cidade tão largada. Por quê? Não se discutiu a reforma administrativa, Secretaria de Serviços Públicos, Marcelo. Hoje a gente está em 2024. Aliás, um ponto importante, a Secretaria de Serviços Públicos tem profissionais que trabalham, que lutam, mas não tem a estrutura adequada. A gente tem que falar que hoje eles não têm como suprir as necessidades do município, que cresceu muito desordenadamente. Então, hoje, por exemplo, a Secretaria de Serviços Públicos é um caso à parte, ela deveria ser terceirizada. Concurso público não preenche, mesmo porque precisa de maquinário, precisa de estrutura. Então, cada caso ele tem que ser analisado à parte, né? A maioria dos jovens hoje não vão querer fazer um concurso público para trabalhar nesse tipo de serviço, Marcelo. A gente tem que encarar a realidade como um todo. E mesmo, né, que se fosse absorvido hoje, vamos supor, 200 profissionais, né, para trabalhar na área de serviços públicos. Se você não tiver uma infraestrutura, capacitação, se você não tiver um direcionamento, isso é inócuo. Porque hoje, você pegar a Prefeitura de Nova Friburgo tem na contramão da história. Ela está fazendo concurso para absorver pessoas. Beleza, está ofertando emprego. Mas vamos entender para o lado da máquina pública. Se a gente pegar os bancos, né, dos anos 2000 para cá, eles têm reduzido de forma abrupta o quê? O número de funcionários. Aí a gente tem que discutir o capitalismo como um todo, né? A coisa, mas tem diminuído. E investido em quê? Em tecnologia, em informatização, em estrutura, coisa que não acontece na prefeitura. E por isso que deixa muito a desejar, né? A gente pega pessoas querendo, muitas das vezes, estar em dia com o município, tem problema de pagamento de conta. A gente ouve pessoas que foram para dívida ativa que nem sabia por coisa de R$100. Aí você impede que um dentista, por exemplo, né, faça o seu trabalho, porque ele está na dívida ativa, e para você tirar o nome, você tem que ir em um departamento e te jogam para outro. Você não tem hoje uma questão que seja prática objetiva para isso, entendeu? Sistemas modernos que permitam a melhor usabilidade dos cidadãos e cidadãs friburguenses. Eu costumo dar um exemplo, já dei algumas vezes. Se você chegar em casa hoje à noite e a lâmpada em frente à sua casa, do poste, estiver queimada, você não tem um aplicativo que você consegue imediatamente fazer aquela demanda, apresentar aquela demanda, geolocalizar aquele poste. E aí você tem que ligar, E não é para ser assim. Hoje você tem sistemas que facilitariam sobremaneira. Eu dou 2 exemplos, um 746, que é utilizado pela Prefeitura do Rio, e o Colab, que é uma startup na área de governo eletrônico, que faz um trabalho maravilhoso, além de tantas outras. Além de nós temos em Nova Friburgo, alunos de engenharia de computação, alunos de sistemas de informação na UERJ, no Cefet, profissionais que poderiam participar de projetos. Eu acho que esse é o caminho, porque o Friburgo tem essa infraestrutura institucional. Então, só para finalizar essa situação, eu acho que hoje a gente vive uma falácia no município, né? A gente tem uma autopromoção muito grande, não tem um projeto de desenvolvimento da cidade, isso é flagrante, gasta-se muito dinheiro. A gente tem um orçamento anual de R$1 bilhão. Qual o legado? O orçamento da história. Qual o legado desse governo? Para mim, o legado desse governo foi o fechamento do Hospital Clínica Santa Lúcia, que vai ter efeitos muito graves, independente dessa questão da orientação jurídica de Ministério Público, que isso já existiu em governos anteriores. Essas famílias não têm condição, na prática, de tratar desses pacientes. E esses relógios que foram comprados de forma aleatória, né, que foram trocados aí coisa que dentro de uma política realmente de Estado de turismo teria sentido. Mas dentro da questão hoje aleatória e gastos desnecessários, não tem sentido nenhum. Falácia e aleatória, duas palavras interessantes. E com elas a gente encerra aqui a participação nesse momento do Leonardo Sérgio, agradecendo muito, né, pela sua reflexão, pela sua análise.
E já fica aqui um convite para daqui a uns 3 meses você retornar, a gente vai estar mais próximo do processo eleitoral em si, para a gente poder fazer uma análise mais atual. Leonardo, muito obrigado. Eu agradeço, Marcelo, agradeço também aos telespectadores e a gente está aí para contribuir. Maravilha, obrigado pela sua participação e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, pela sua presença, pelo seu acompanhamento aqui, desejando a todos uma excelente semana. Um grande abraço, até a próxima.